Eu chamei a este texto Meditação sobre o Papa Francisco. Talvez não seja despropositado no sentido de compreender a intervenção deste Papa que os cardeais foram buscar ao fim do mundo, recordando a data histórica em que Ernest Renan, quando a Europa se proclamava a si própria como sendo a luz do mundo, num livro que ficou célebre e que se chama L'Avenir de la Science, que é de 1848, escrevendo estas palavras que vou citar. É sobretudo sob a forma religiosa que o Estado velou até agora os interesses suprassensíveis da humanidade. Mas a partir do momento em que a religiosidade do homem venha a exercer-se sobre a forma puramente científica e racional, tudo o que o Estado antes concedia ao exercício religioso será, por direito entregue à ciência, a única religião definitiva. Fim da citação. O Papa Pio IX, atento à circunstância, não omitiu responder ao analista de tão histórico anúncio, denunciando os erros modernos, como todos estaremos lembrados das sílabas de 1864, com que acompanhou a encíclica Quanta Cura desse mesmo ano. Sugiro este ponto de partida porque também, quanto ao exercício de cada um dos bispos de Roma, o exame da circunstância é indispensável. Eu vou insistir neste ponto porque também tenho lido as críticas à intervenção do Papa. E até para enriquecer a tradição de analisar, comparar as diferenças de intervenção de cada um deles, conforme se vão sucedendo. E o nosso mundo globalista, podemos praticamente, no que tem de desafiante, dizer tem o começo no fim da Guerra Fria, um fim demorado a partir do relatório secreto de Khrushchev ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, implicou uma frequente mudança da conjuntura. Isto evidenciando quanto o próprio projeto da Constituição Europeia, como foi tentado chamar, recusou invocar o passado cristão da Europa, que Luís de Camões, uma coisa que os portugueses esquecem, considerou ser o eixo da sua identidade da Europa e proclamou Portugal cabeça da Europa toda. Lembrando a iluminação de João XXIII ao convocar o Concílio do Vaticano para atualizar a percepção do novo mundo em mudança, a intervenção lúcida de Paulo VI e, finalmente, a eleição do atual Santo Papa João Paulo II à Cátedra de Roma não puderam, talvez, deixar de lembrar-nos quanto às suas intervenções do ensinamento de Ortega sobre a natureza histórica do homem pela relação com a sua circunstância. No que toca à Europa, a primeira circunstância, talvez inesperada, foi que a irrelevância do cristianismo, assumido quanto à frustrada Constituição Europeia, se verifica quando o espaço foi o da circunstância de João Paulo II,
e que dominou a sua intervenção, tinha vencido a circunstância que Heidegger, na sua introdução à metafísica, descreveu nestes termos: nesta Europa, em atroz cegueira e sempre pronta para se apunhalar a si mesma, jaz hoje sobre a grande tenaz formada pela Rússia de um lado, pela América do outro. E, todavia, numa perspectiva metafísica, a Rússia e a América são a mesma coisa, a mesma fome desesperada da técnica e da organização abstrata do homem. A decadência espiritual é tal que sobre os povos da Terra impende a ameaça de se perder a última força do espírito, aquela que permitiria ver e apreciar a decadência como tal pensada em relação com o destino do ser. Independentemente da especificidade da posição filosófica do autor destas palavras, o texto faz lembrar a previsão que citei do aviso de Renan. Foi mais que um aviso, foi um desejo que ele formulava no seu livro. Porque o Papa Francisco, que viveu a tragédia política da evolução da América Latina em geral e da sua Argentina em particular, o desafio da teologia da libertação, a perda do Estado de Direito na sua própria pátria, a crueldade do poder político que ali foi exercida e, sobretudo, entre mais ameaças, o crescimento do feudalismo a sustentar que, cito, a psicanálise revelou-nos uma intensa conexão entre o complexo do Pai e a crença em Deus, o mal da civilização, e, por isso, a religião como uma ilusão, ao mesmo tempo que Habermas, o mais destacado representante da escola de Frankfurt, atestava, cito, que na consciência tecnocrática não se reflete a anulação de uma conexão ética, mas a repressão da eticidade como categoria das relações vitais em geral. Ao fim da citação. Para tornar a circunstância de João Paulo II mais angustiante, a angústia que levou ao esgotamento do Papa Emérito, foi nesta cidade de Lisboa, no Portugal, cabeça da Europa toda, no dizer do poeta, identificada pelo Evangelho segundo a doutrina que ele adotava e a realidade que via, que foi celebrada surpreendentemente no Panteão Nacional o triunfo da inteligência artificial, isto é, da ciência sem consciência, orientação bem demonstrada pela progressiva diminuição da atenção prestada pelos governos às humanidades, que é hoje a circunstância deficitária de todas as universidades portuguesas. Ao mesmo tempo, no ambiente em que o articulado sistema de informação do globalismo nos aconselha a voltar à leitura das denúncias de Lutero, a inversão dos preceitos de boa conduta e governo dos responsáveis atinge a autenticidade da sua articulação entre a visão histórica de Jesus histórico e a fé em paralelo. Era ensinado nesta casa há pouco tempo. Pelo que as minorias cristãs, como aconteceu na Etiópia, são um exemplo da crueldade crescente, traidora do pregado mundo único, e em que Panikkar se pergunta pela relação
entre muita da cristologia em que se viveu para conquistar o mundo, quando a situação atual do mundo, no iniciar do século XXI, é tão grave que podemos permitir-nos perder-nos em polémicas políticas internas ou problemas de ordem menor, enquanto este desenvolvimento da quebra do credo dos valores subordinado ao credo do mercado. O mundo está atravessando uma crise humana e ecológica de dimensões planetárias. 75% da sua população vive em condições infra-humanas. Milhares de crianças morrem cada dia devido a injustiças cometidas pelos homens. Desde 1945, as guerras matam mais de 1.200 pessoas por dia. A intolerância religiosa está todavia muito enraizada em todo o planeta e o conflito entre pessoas religiosas segue, todavia, fortemente exacerbado, que é evidente com a atual crise das migrações. Estas são as tremendas síntese que constam de um livro chamado O Estudo do Cristianismo para o Nosso Tempo, escrito já em 1992, no Teologia da Ages, de 30 de janeiro de 1992. Foi neste ambiente que, tendo vivido uma circunstância em que todos estes factos se desenvolveram desafiantes, leva a que não andará longe da exatidão, que sendo membro de uma das mais prestigiosas ordens, os jesuítas, levassem o novo Papa a assumir o nome de Francisco, e julgo tendo sempre presente dois princípios: que Cristo, na única oração que deixou, invocou não meu Pai, mas Pai Nosso, isto é, de todos os seres humanos, sem distinção de raça, de cultura, de credo ou falta dele, como entre nós insiste o padre dominicano José Nunes, que enriquece esta universidade, e por outro lado assumiu a dor moral e a obrigação de consagrado de cumprir o dever de reconhecer a intolerável situação de um mundo de desigualdades, onde de facto ainda pesam traços da escravatura, da colonização por soberanias exploratórias, com uma sociedade internacional fortemente hierarquizada, a violência nas estruturas, na quebra da paz pelas armas, com prometido desenvolvimento sustentado com o novo nome da paz, mas com a injustiça da distribuição dos recursos e a consequência dos pobres morrerem mais cedo, os pobres sofrendo por acréscimo da degradação do ambiente, com divergências políticas severas e inquietantes em todos os continentes, até combates armados nos países latino-americanos, intransigências entre os centros ocidentais, com, simbolicamente, Jerusalém e as suas gentes, vítimas de uma sucessão de intoleráveis decisões e ações nacionais e internacionais. Numa das suas famosas entrevistas, declarou, e deixou registado, que, sendo bispo de Buenos Aires, um sábado lhe apareceu uma mãe com uma criança ao colo, pedindo-lhe
ajuda, porque o filho estava a morrer de fome. Ele respondeu-lhe que era sábado, mas que na segunda-feira lhe teria resolvido o sério problema. A mulher respondeu-lhe: Sr. Bispo, mas o meu filho está a morrer de fome no sábado, não é na segunda-feira. Ele resolveu-lhe imediatamente o problema e, pela conduta, ensinou a nós todos que em nenhum sábado se pode ficar à espera da segunda-feira. E isto é um elemento importantíssimo do exemplo que ele está a dar. Não necessitou de meditar sobre as teorias, só como exemplo de Ricardo e Marx sobre a relação entre o crescimento económico e a distribuição dos ganhos. Assumiu a obrigação de responder, como entre nós explicou recentemente Anselmo Borges, aos desafios da Igreja e ao mundo, descurando a segurança pessoal que o impedia de estar junto do povo e a grandeza do Estado do Vaticano, por incompatível com o seu franciscanismo. Não necessitou, para assumir e responder aos alarmes resultantes, por exemplo, da discutida informação de Piketty, levado a chamar os cidadãos ao voto, para enfrentar as injustiças que Piketty tinha denunciado no livro que se tornou famoso, O Capital do século XXI. Para assumir o que Amin Malaouf chamou el desayuno del mundo, de 2009, nem do alarmante e tão mundializado estudo de Derber sobre a maioria deserdada, porque sabe que Cristo não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. É o segundo poeta português a dar um conceito importante nesta matéria. A piedade, a misericórdia são alicerces suficientes para a intervenção, que o leva a seguir o conselho de Francis Bacon, já no século XVI, ao recordar que, e cito, quem não aplica novos remédios espera novos males, porque o tempo é o maior dos inovadores. E ele pretende levar o remédio da voz da Igreja a todo o mundo, no sábado, sem esperar pela segunda-feira. Procura, enfim, que a Igreja seja uma comunidade de homens e mulheres que procuram ser bons discípulos do Evangelho, explicou o prefeito Dário Vigano há poucos dias. E visto o ataque que a Igreja sofre, infelizmente por condutas de servidores desviados, inclusivamente erradamente protegidos, concordo com Anselmo Borges, quando, no seu Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo, um livro de 2017, enumerando os desafios para o século XXI, diz que o desafio essencial é a conversão de todos os membros ao Evangelho, começando pelos que estão mais alto, Papa, bispos, cardeais, padres, acreditar em Jesus e tentar segui-lo. É isto que ele prega. Em defesa de uma ciência com consciência, não desejo terminar sem referir que na fundação da ONU não foi esquecida, como no Tratado de Lisboa, a importância da religião. Também não esquecendo a variedade das crenças e culturas que todas se encontravam pela primeira vez representadas na Organização Mundial. E por isso foi organizada uma pequena sala despida, com simples bancos encostados à parede, uma pedra translúcida à maneira de altar e um raio de luz vindo do alto sobre a pedra de mármore. Chamava-se Sala de Meditação para todas as religiões.
o esforço sem medida do Papa Francisco no seguimento das inesquecíveis iniciativas da nova mensagem de Assis de João Paulo II e que tão úteis foram a Moçambique para estabelecer a paz, tem sido a da aproximação, diálogo e solidariedade das diversas crenças em face dos perigos a que o globalismo nos conduziu. E por isso me atrevi, peço já a absolvição, a escrever-lhe uma carta em 2 de fevereiro de 2015, que é a seguinte: Santidade, quando da celebração do centenário do Centro Académico da Democracia Cristã de Coimbra, no ano passado, pediram para ali fazer uma conferência relacionada com a situação atual, depois de tantas décadas, passando em revista os factos mais relevantes desse período. Mais uma vez me feriu a atenção que estavam a manifestar-se sinais claros da previsão de Malraux sobre o século XXI, e foi esta: o século XXI será religioso ou não será. E por isso, naquela palestra, sugeri que seria necessário desenvolver uma iniciativa que julgo devida ao grande secretário-geral, que foi Dag Hammarskjöld, ao criar uma sala singela para meditação de todas as religiões. Também foi importante ter reparado, há anos, que o principal fator de gravidade do terrorismo, tornado evidente no ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, foi que a Al-Qaeda tinha incluído valores religiosos no seu conceito estratégico. O estado do mundo neste 2015, em que escrevi, com o aviso alarmante no massacre de Paris, voltou a impor a evidência de que existem nesta data guerras nos 4 cantos do mundo, que volta de novo e com nova face a evidenciar-se a velha linha do Cabo ao Cairo, que a área ocidental está desorientada com a multiplicação dos conflitos que não cabem nos conceitos da estratégia clássica, falando-se em guerras entre Estados, guerras interiores aos Estados, guerras alheias aos Estados, com um cortejo aterrador de crimes contra a humanidade, mortandade de crianças, destruição de estruturas seculares, ou ainda as situações que não são nem de guerra nem de paz. As últimas intervenções de Vossa Santidade, quer pela palavra, quer pela presença, levam-me ao atrevimento de lhe enviar e repetir a sugestão que fiz na reunião de Coimbra. Na ONU, em perda de autoridade, deveria ser criado, ao largo dos órgãos institucionais da Carta, um Conselho das Religiões, a estruturar segundo a experiência da ONU, e a que tem sido ganha, sobretudo desde as reuniões de Assis, com as sucessivas iniciativas de encontros, conclusões e ação das igrejas a bem da paz. Se a Igreja Católica tomasse a iniciativa com respeito institucional, enriqueceria utilmente a contribuição que lhe pertence na doutrinação da paz, designadamente tendo enriquecido com mestres o património imaterial da humanidade, tão descuidado e violado neste século sem buço. O meu modesto, mas atrevido texto foi pelo instinto de reagir com uma eficaz defesa para que seja mais escutada a voz da ONU, que não pode ser conduzida a presidir a uma real Torre de Babel, desta vez ela própria em desmoronamento. E também para lembrar que, sendo plural e vasta a quantidade de crenças representadas nas Nações Unidas, ao abrigo de um texto exclusivamente escrito pelos ocidentais, falando pela primeira vez ao mundo em liberdade
dos seus valores, foi apenas o Bispo de Roma, Papa dos Católicos, que recebeu o convite pela 4ª vez para discursar na Assembleia Geral. Primeiro Paulo VI, que ali deixou vincado o princípio de que o desenvolvimento sustentado é o novo nome da paz. Isto é um conceito do Papa. Depois foi convocado João Paulo II, cuja vida na martirizada Polónia, a nação pior estacionada da Europa, foi, sobretudo, condicionada pela ameaça expansionista do imperialismo soviético, por 2 vezes acolhido na tribuna da Assembleia. Seguiu-se a intervenção do corajoso Papa Emérito, pregando ali a autenticidade da relação entre o promulgado nos tratados e a ação. E, finalmente, o Papa Francisco, o que juntou a sabedoria dos jesuítas com a humildade dos franciscanos, para impedir que se consuma o modelo da ciência sem consciência, consequência do facto de a Europa ter deixado de ser a luz do mundo, do Ocidente dar mostras de ter entrado no outono, ao consentir que o crédito do mercado vá substituindo e afastando o crédito dos valores. Os inspirados textos da encíclica Laudato Si, sobre o esquecido preceito da ONU, sobre a terra comum dos homens, a Amoris Laetitia sobre a família, o esforço de levar a palavra a todas as latitudes, as múltiplas e incansáveis audiências, homilias, todas apelando à mobilização ética das instituições das sociedades civis e, sobretudo, a inquietação sobre o legado que este mundo partilhado por linhas vermelhas e pontes desatualizadas vai deixar à próxima geração. Não sei por qual razão este tema me fez lembrar uma das frases históricas de Churchill, que eu cito com a autorização do Carlos Espada. O texto é sempre dele. Comentando a Segunda Guerra Mundial, Churchill disse: este combate foi a primeira vez em que a palavra foi um instrumento de guerra. O Papa Francisco veio lembrar que o poder da palavra pode vencer a palavra do poder, que assumiu a capacidade de destruir a terra pelo exercício da ciência sem consciência. Insiste sobre as dificuldades que enfrenta a ética e a tensão entre a religião e a prática maquiavélica que abandona até cuidar da terra-mãe. A sua palavra tem que ver, como diz a teóloga Elia Delio, com o facto resumido por John Haute de que, e cito, os mundos intelectual e académico se estão tornando cada vez mais receptivos ao naturalismo científico, à crença de que a natureza é tudo o que existe e que o método científico é a única forma confiável para o compreender. A resposta, como salientou Anselmo Borges, é que, com amor e misericórdia, Francisco enfrenta a situação, não querendo, mas não temendo expor-se, demonstrar mais uma vez que a palavra, que pode ser uma arma de guerra, é para ele uma palavra de paz, usada sem medo dos riscos nem das oposições. Como disse, em 2 de outubro de 2016, numa entrevista, as religiões têm uma grande tarefa: acompanhar os homens em busca do sentido da vida, ajudando-os a compreender as limitadas capacidades do ser humano e os bens deste mundo se devem tornar absolutos. Falava ele, quando disse isto, com o chefe dos muçulmanos do Cáucaso e com os representantes das comunidades religiosas
daquele país, Baku, tinha seguramente presente que Jesus não tinha rezado, meu pai tinha dito Pai Nosso. Muito obrigado.